tinha. E eu cheguei a fazer muitas refeições mesmo, né? Aqui, que eu fazia as refeições aqui. Depois ficou para a Pastoral Operária fazer o café. Inclusive, eu acho que tem até esse fogão aí é deles. Vamos fazer uma tomada aqui. Cícero, pode ir o cofre aí que a gente acredita que deve ter algum padre preso aí. O que guardava aqui nesse cofre, dona Chiquinha? Esse cofre foi até doado para Dom Jorge, né? Doar esse cofre. E depois esse cofre começou a ficar lá, estava lá dentro da casa, estava até meio perigoso, porque não tem nada. Nunca, sabe? Eu acredito que nunca tenha nada. Né? Dom Jorge guardava uma documentação e depois, por conta da preocupação, achou melhor trazer esse cofre e enfiar aqui, porque chamava muita atenção lá dentro, um cofre, né? Será que não tem nenhum padre preso aqui dentro, não? De fato ele é um senhor cofre, né? E também é muito antigo, não? Muito antigo. Esse cofre já veio do Rio de Janeiro. Esse cofre veio de lá. Tá. Aqui era guardado, por exemplo, roupa de cama, alimentação, muita comida, muita coisa de estoque, né? Que comprava esse padre João, que era o diretor da Aula das Vocações, era tudo nesses armários aqui. E depois funcionou nesse cantinho, como eu já disse, a Pastoral Operária. Funcionou um tempo aqui. Então tá aí. Costumava ver Dona Chiquinha sempre naquela janela ali, ó. Aquela janela ali, fazendo cafezinho. Então nós temos... Isso aqui no tempo de Dom Jorge já existia, né? Porque isso aqui era a casa paroquial dos carlistas da catedral, né? É o padre Bibiano. Ele era circular. Ele foi vigário na catedral e quando foi criada a diocese, ele fez uma residência muito precária na catedral e passou a morar lá. E essa então ficou como uma segunda residência para... A residência episcopal. Ah, tá. Tá certo. Na época, padre, falava Palácio Episcopal. Estamos aqui então na entrada do Centro de Pastoral. Atualmente é o Centro de Pastoral, mas antes funcionava o quê, dona Chiquinha? Aqui funcionava, a parte de baixo funcionava a sede da Congregação Mariana. A parte de baixo. E isso aqui foi muito interessante, porque naquela época das represárias, muitas vezes o Dom Jorge era procurado até por espiões mesmo, né? E eu abri a residência, não, o Dom Jorge não está, mas ele estava ao lado, no quarto dele lá em cima, então ninguém ficava sabendo se ele estava ou se ele não estava. E como tinha essa passagem por fora, ninguém sabia, né, que fazia contato com a casa dele. Muitas vezes ele estava lá. Porque a gente procurava poupar um pouco, sabe? Porque era, além da perseguição contra o Dom Jorge, era muito assim. Você não sabia quem vinha falando a verdade, se era amigos ou se não era amigos. A gente procurava mesmo preservar. Tá aí, né? A gente vê que são 2 prédios, né? Mas tem essa ligação aqui, que quase ninguém percebe. Aqui embaixo agora funciona o salão pastoral da catedral, as salas de catequese. E no 2º e 3º andar, nós temos a chancelaria e o centro de pastoral lá em cima, as salas das pastorais que funcionam no último andar. E que também na época de Dom Jorge, um pouquinho na época de Dom Cláudio, serviu como dormitórios. E a gente então vai ver como é que foi isso. Vamos subir. A gente tem aqui, logo na entrada do centro de pastoral, um elevador que está desativado, mas tem história também, né, dona Chiquinha? Esse elevador, ele foi colocado assim, porque pelas enfermidades que Dom Jorge foi adquirindo, ele foi proibido de subir escada. Então, colocaram esse elevador
até para uma pessoa só, né? E muitas vezes o elevador me dava muita preocupação, pelo seguinte, porque quando o Dom Jorge saía, o Dom Cláudio nunca ocupou, mas quando o Dom Jorge saía, padre, era assim, eu tinha medo que ele ficasse preso dentro do elevador. Então, muitas vezes dava 1h, 1h30 da manhã, dos compromissos dele, e eu ficava no meu quarto. Enquanto eu não via que a luz do quarto dele clareava, eu não subia, eu não ia dormir, porque eu tinha medo que ele ficasse fechado. Então tá aí, de vez em quando emperrava o elevador, né? Perigoso, né? E depois ele ficou desativado, então? Ficou desativado, ele está fazendo, acho que bem uns 15 anos que ele está desativado. Né? Tá certo, eu espero que não tenha ninguém aí preso no meio, né? Isso mesmo, viu? Então nós temos uma escadaria aqui, ó, é uma escadaria imensa, até o último andar. Nós vamos subindo agora. Vamos que vamos. Isso, cheguei aqui na porta. Não tem muita claridade lá. A senhora pode dar. Aqui na e tem essa sala aqui que é para estudos, para encontros. Tem a sala da irmã Vilma, que também funciona aqui ao lado. E o que era isso aqui no tempo de Dom Jorge? Olha, no tempo de Dom Jorge, isso aqui serviu até de dormitórios. Porque diversos sacerdotes que estavam afastados, como eu já citei uma vez, dormiam aqui. O vigário-geral, por exemplo, que era o Monsenhor Casimiro, que já faleceu, ele dormia, por exemplo, aqui, nessa sala ao lado. E aqui a cama, seminarista, as renasférios seminaristas dormiam aqui. Sabe? Isso funcionou. Depois, funcionou assim. A reunião do clero, o Dom Jorge fazia muito aqui. Não fazia fora, ele gostava de fazer a reunião do clero aqui. E, às vezes, até a homenagem que prestaram a Dom Jorge, por exemplo, quando terminou a greve da Aimoré, a Aimoré é em São Paulo, né? Fizeram uma grande festa, os operários da Aimoré fizeram uma grande festa para Dom Jorge aqui, nesse salão. E foi uma coisa muito gostosa, porque eu trouxe na época minhas duas filhas, que hoje são mãe de família, já tem netos, tem tudo, e Dom Jorge segurava uma filha numa perna e a outra na outra perna, né? De batina, com solidel, com tudo, mas com toda a simplicidade dele, né? Segurava minhas filhas no colo. Foi muito bonita a festa da Aimoré, foi uma grande festa aqui. Quer dizer que o primeiro seminário diocesano foi aqui, então? Praticamente, porque depois fizeram aquele lá em que hoje está... Depois teve Paranapiacaba, depois funcionou ali. Hoje aquele prédio está até alugado, de São Bernardo, isso. Onde é atualmente a clínica, né, municipal lá de São Bernardo. Isso foi isso mesmo, né? Paranapiacaba também funcionou. O cônigo Márcio Dias trabalhou para Chedes, né? Cônigo para Chedes, né? E aqui também depois, isso já foi no tempo de Dom Cláudio, que depois ficou a administração. O senhor recorda aqui, na época que ficou? O senhor fez uma divisão, né? O senhor Gino trabalhava aqui. Então tá certo. Vamos ver aqui por fora, Cícero, onde estava até então a cúria. Vamos ver se você faz um flash aqui dela. Aqui na janela. Agora a irmã Vilma não escapa. Então a gente está passando aqui para a sala da irmã Vilma. Estamos passando aqui para a sala da irmã Vilma, onde a irmã Vilma atualmente trabalha aqui. E a dona Chiquinha também vai dizer o que era isso aqui no tempo de Dom Jorge. Então vamos lá. Bom, aqui primeiro funcionou o dormitório das irmãs, porque assim, aquela parte de baixo, como era muito pequena, dormia as 3 irmãs na parte de baixo, elas passaram a dormir aqui em cima, até fazer a parte do prédio, lá da parte da residência, a parte de baixo. Depois funcionou aqui sala do vigário-geral, que era Monsenhor Casimiro. Aqui ele dormia, aqui ele trabalhava. Depois do Monsenhor Casimiro veio o Monsenhor Jerônimo Noviello, que hoje está na Itália.
E parece que não é encardinado na diocese, é claro que é. E aí o Monsenhor Novello, só que o Monsenhor Novello fazia assim, vinha trabalhar e ia para São Bernardo, que a paróquia dele é na Senhora da Assunção. Mas funcionou aqui muito tempo, o Monsenhor Casimiro dormia num divã e ele fazia uma divisão com guarda-roupa. Punha um guarda-roupa e fazia uma divisão. E esse divã, eu tenho até hoje na minha casa, que eu ganhei, Dom Cláudio me deu esse divã, que eu acho que é muita história, tá lá para mim, viu? Se vocês quiserem um dia tomar um café e ver esse divã, vocês podem ver. A gente vai dar uma sentadinha nele lá. Vai lá um dia tomar um café, viu? Isso. A geral trabalhou aqui nessa sala um bom tempo, sabe? Era ele e o padre Davi. O padre Davi dava uma mãozinha para ele aqui também, de vez em quando, né? O Padre Moura foi lá embaixo. Mas a senhora, depois esse rapaz vai fazer uma filmagem. Está aqui na chancelaria, que me parece que sempre foi chancelaria. Sempre foi chancelaria. Mas também tinha um padre, era o padre Luiz, né? Que ele dormia aqui. Sabe? À noite ele trabalhou aqui na chancelaria e ele dormia. Então ele ajeitava a caminha dele aqui e dormia aqui nessa sala. Tá certo. Aqui tem os registros, então, de batismo, de casamento. Tem registros bem antigos aqui também. Aqui também, sabe que tem? Vamos ver os mais antigos aqui. Tem famílias que antigamente era registrado tudo nas igrejas, vem procurar aqui. Sabe? Porque aqui sabe que encontra e que os livros estão arquivados. Porque antes era arquivado mesmo nas igrejas, né? E vem aqui procurar. Então, a gente tem livro de registro de batismo de 1836. Pode ser que tenham ainda mais antigos. Vamos abrir um desses aqui. Registro de batizados de 1836. Deve ser um dos mais antigos, se não o mais antigo, né? Olha lá. E é de São Bernardo do Campo esse livro aqui. É uma caligrafia bem bonita, né? Bem bonita. Tá vendo? Olha aí. E o papel também acho que era melhor na época, sim, né? Quer ver que... E é sempre a mesma caligrafia, né? Uhum. Bem antigo mesmo. Estamos entrando aqui no arquivo morto. E a dona Chiquinha vai dizer o que é que funcionava aqui antes. Aqui, por exemplo, tá bom aqui? Aqui funcionou a sala de audiência de Dom Jorge muito tempo, muito tempo. Depois o Monsenhor Cavalcante, para dar assim uma distraçãozinha para os padres, pôs uma mesa de bilhar. E queria que toda terça-feira, fez um combinado para as terça-feiras os padres se reunirem e tomar uma cervejinha e conversar e tal. Funcionou muito pouco, porque depois não deu certo, né? Mas funcionou muito tempo a sala das audiências de Dom Jorge. Era tudo essa parte aqui, sabe? Então ele ficava sentado com aqueles móveis lindos, que está lá embaixo, ele ficava sentado bem ali em cima e atendia o público nessa sala. Tá aí, né? Dá uma volta aqui, Cícero, para a gente ver o tamanho da sala. Essa parte é mais levantadinha aqui, ó. Ah, era aqui? Era aqui. Então essa parte aqui mais altinha é onde ele tinha aquela mesa, as cadeiras e atendia as pessoas. E nessa parte mais embaixo é onde eu expliquei da mesa de bilhar, né? Que o Monsenhor Cavalcante, que na época ele era o procurador, né? Para dar um contentamento para os sacerdotes, né? Tá certo, então tá aqui a parte mais elevada, né? Atualmente até então funcionava a cúria. Filmar aqui, ó. Depois ele atendia. Depois, quando ele parou de dar o atendimento
aqui foi que veio essa a mesa. Ah, tá. Foi que veio Então, as essa pessoas esperavam por aqui. Esperava aqui, tinha uma tinha espécie as de uma cadeiras, antessala. É, uma sala, as cadeiras ali, ele achou o centro. O padre José Ferreira até que trabalhou aqui. E aqui também tem uma psicóloga que vem aqui, a Lenilma, que é da prefeitura, né, candidata, andou dando um atendimento aqui nessa salinha. Depois, ultimamente, trabalhava o Ricardo, né, que eu não sei agora o que está funcionando aqui. Acho que funciona só com as máquinas mesmo, né? Acho que é só agora isso que está funcionando. A parte de cópias, né, é feita aqui. Tem um quadro aqui, dona Chiquinha, de João 23. Esse quadro também foi de Dom Jorge? Foi de Dom Jorge. Esse quadro muito antigo foi de Dom Jorge, já veio, não sei quem que doou, só sei que esse quadro está aqui já no tempo de Dom Jorge. Ele, me parece que eu vi sendo entregue esse quadro para Dom Jorge, numa revista, a Joque entregando a ele de presente, né? Da Joque, né? Juventude Operária Católica. Isso, então um quadro bonito, grande, né? João 23. Esse quadro, padre, o meu modo de pensar, eu acho que ele nem deveria estar aqui, né? Meu modo de imaginar, porque esse Papa aqui foi uma história na vida, a revolução que ele fez, né? Sem dúvida, né? Ninguém esperava que ele, com toda a idade dele, ele fosse dar essa volta. Sem dúvida. Eu admiro muito, sabe? O divisor das águas, né? Mas se eu ver a porta aqui, tá bom.